Bom, agora a gente está caminhando para o final do Level 1, mas antes você precisa saber usar o que a gente chama de possessive adjectives. São palavras usadas antes de um substantivo para indicar que esse substantivo pertence a alguém. Então agora vamos ver quais são e como utilizar cada um deles, começando com o primeiro, my. My significa meu, meus, minha, minhas. Olha só, 4 palavras em português, mas em inglês a gente tem só uma, ou seja, ele é invariável. My nunca muda. My car, my cars. My house, my houses. E o mesmo raciocínio pode ser aplicado para your. Seu, seus, sua, suas. Your car, your cars. Your house, your houses. E aqueles que dizem respeito à terceira pessoa são his, dele, e her, dela. Então, his friend, her friend. O amigo dele, o amigo dela. Lembrando que friend pode ser amiga. E assim como nos subject pronouns nós temos o it, que não deve ser usado para pessoas, aqui também nós temos o its, que significa dele e dela. E nesse caso o raciocínio é o mesmo. It não deve ser usado para se referir a pessoas, somente a objetos, animais, a mesma história que a gente viu lá no subject pronouns. Então, its toy, o brinquedo dele, por exemplo, de um cachorro, its toys, os brinquedos dele ou dela. E na sequência nós temos our, que significa nosso, nossos, nossa, nossas. E aqui uma observação sobre a pronúncia. Our. Our pode ser pronunciado dessa maneira, mas pode ser que você também venha a ouvir our friend ou our friend. Então essa segunda opção de pronúncia com a vogal longa geralmente acontece quando a fala é mais rápida. Our friend, our friend. E para finalizar nós temos their, que significa deles e delas. Então their friend, devido à neutralidade do substantivo friend, pode ter 4 significados diferentes. Dá uma olhada. O amigo deles, o amigo delas. Ou então, a amiga deles, a amiga delas. O mesmo vale para o plural. Os amigos deles, os amigos delas. Ou as amigas deles, as amigas delas. Tudo isso depende do contexto. E ainda sobre their, é bom que você preste atenção porque existe um homonym, ou seja, uma outra palavra que tem a mesma pronúncia, their, porém tem um significado diferente. Essa palavra é their, a contração de they are, their. Então veja que a pronúncia é a mesma, mas são palavras diferentes. Their, deles, delas. E observação, uma outra palavra que ainda tem a mesma pronúncia é there, com significado de lá ou ali. Então, para utilizar essas palavras corretamente, basta que elas venham antes do substantivo que pertence a alguém. E aqui eu quero te mostrar 3 observações. Veja só, a primeira é sobre your. Perceba que your, em português, além de seu, suas, suas, também pode significar de você ou de vocês. Por exemplo, your teacher is here. Seu professor ou sua professora está aqui. Agora, outra maneira de se dizer essa frase é o professor de vocês está aqui. E a segunda observação é que dele, dela, deles, delas podem ser sinônimo de seu, sua, seus, suas. Olha só esse exemplo. Jack and his mother. Jack and his mother. Em português seria Jack e a mãe dele, certo? Só que a gente também fala em português Jack e sua mãe. Então aqui o significado é o mesmo. O problema é que você não pode confundir esse sua com your. Se você traduzir isso para Jack and your mother, você mudou completamente o sentido da frase. Jack and your mother significa Jack e a sua mãe. Então isso aqui na verdade é mais um problema do português do que do inglês, certo? E a observação final é novamente sobre os perigos da tradução literal. Na língua inglesa, não se usa o artigo definido antes dos possessive adjectives. Olha só o exemplo. A irmã dela está no Reino Unido. O jeito correto de se dizer essa frase em inglês é Her sister is in the UK.
Então seria incorreto dizer her sister is in the UK. Outro exemplo. Esses são os meus amigos. Maneira correta de se dizer em inglês: These are my friends. Tradução literal vai te dar o seguinte problema. These are my friends. Incorreto. Não se usa o artigo definido the antes de possessive adjectives. Então, por isso que é importante que você tenha em mente a seguinte frase. Traduza significados e não palavras. Bom, então você está vendo nesse último exemplo que apareceu a palavra these. These é uma das 4 palavras que a gente pode chamar de demonstratives. E elas são this significa esse, essa, este, esta, isso, isto. E that. That significa aquele, aquela ou aquilo. Agora, no plural, nós vamos usar these. These é o plural de this. E significa, portanto, esses, essas, estes, estas. E o plural de that é those. Those, que significa aqueles, aquelas. Então eu disse lá atrás que vocabulário não se ensina, se memoriza. Então por que eu estou mostrando essas 4 palavras para você? Primeiro porque existe um ponto importante sobre a pronúncia. Note que this pronuncia-se dessa maneira, this, enquanto a versão plural pronuncia-se these, com uma vogal longa. E o segundo ponto é que this e that também podem ser utilizados com outro significado. Ambos podem significar é ou está. Como, por exemplo, na frase this is it, ou that's it. Essas frases, no português, podem ser entendidas como é isso. Ou então na frase that's right. Right significa certo. Então isso pode ser entendido como tá certo. Bom, e além disso, that ainda pode significar isso. Por exemplo, como no bordão da Looney Tunes. That's all, folks, que pode ser entendido em português como isso é tudo, pessoal. Muito bem, então agora chega de conteúdo. Isso é tudo. That's all para a primeira lição, para o nosso Level 1.